Jesus era um grande professor que amava muito as pessoas e sempre ensinava coisas sobre Deus. Um dia, ele estava perto de um lago chamado Mar da Galileia. Muitas pessoas o seguiam para ouvir suas palavras e ver os milagres que ele fazia. Jesus curava os doentes e ensinava sobre o amor de Deus, e as pessoas ficavam maravilhadas. Depois de passar o dia ensinando e ajudando as pessoas, Jesus ficou muito cansado. Ele queria ter um tempo para descansar e orar a Deus. Então, Jesus disse aos seus discípulos, seus ajudantes, para subirem em um barco e atravessarem o lago enquanto ele ficava sozinho para orar no monte. Os discípulos fizeram o que Jesus pediu. Eles entraram no barco e começaram a remar para o outro lado do lago. Enquanto Jesus estava no monte, o sol começou a se pôr, e logo já era noite. Os discípulos continuavam no barco, atravessando o grande lago. Enquanto os discípulos estavam no meio do lago, algo assustador aconteceu. O vento começou a ficar muito forte e as ondas do lago começaram a balançar o barco para todos os lados. Uma tempestade terrível havia começado. Os discípulos estavam com muito medo, pois as ondas eram grandes e parecia que o barco ia virar a qualquer momento. Eles lutavam para remar contra o vento e as ondas, mas não conseguiam controlar o barco. A tempestade ficava cada vez pior e os discípulos começaram a se desesperar. Eles estavam no meio do lago e Jesus não estava com eles. O que fariam? Mesmo assustados, eles continuavam tentando manter o barco em segurança, mas parecia impossível. O vento era muito forte e o lago estava furioso. Os discípulos já não sabiam o que fazer e tudo parecia perdido. Mas naquele momento, algo muito especial estava prestes a acontecer. Jesus, que havia ficado para orar no monte, sabia que seus amigos estavam em perigo. E ele não os deixaria sozinhos. No meio da tempestade, quando os discípulos achavam que não havia mais esperança, eles viram algo incrível. De longe, no meio das ondas e do vento forte, viram alguém andando sobre a água em direção ao barco. No começo ficaram ainda mais assustados. Eles não sabiam quem ou o que era aquilo. "É um fantasma!" gritaram com muito medo. Mas então a voz de Jesus falou com eles, acalmando seus corações. "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Os discípulos ficaram surpresos. Era Jesus. Ele estava andando sobre a água, vindo até eles no meio da tempestade. Eles nunca tinham visto algo assim. Jesus estava mostrando que, mesmo no meio do perigo, ele tinha poder sobre tudo, até sobre o vento e as ondas. Os discípulos começaram a se sentir mais calmos ao saber que Jesus estava com eles. Mesmo na tempestade mais assustadora, Jesus estava ao seu lado e não os deixaria sozinhos. Foi então que Pedro, um dos discípulos de Jesus, teve uma ideia muito corajosa. Ele queria ir até Jesus andando sobre a água também. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele ficou impressionado. Jesus estava fazendo algo que parecia impossível, e Pedro sentiu uma grande fé crescer em seu coração. Ele queria estar mais perto de Jesus, mesmo no meio daquela tempestade. Então, com muita coragem, Pedro gritou para Jesus: "Senhor, se é o Senhor mesmo, me mande ir até você andando sobre a água." Jesus olhou para Pedro e disse: "Venha." Pedro respirou fundo, tomou coragem e, com muito cuidado, colocou um pé para fora do barco. Para sua surpresa, ele não afundou. Pedro começou a andar sobre as águas, indo na direção de Jesus. Foi um momento incrível. Ele estava fazendo algo que ninguém mais tinha feito antes, porque confiava nas palavras de Jesus. Por um momento, tudo parecia bem. Pedro estava focado em Jesus e andando sobre as águas, assim como ele. Mas, de repente, algo aconteceu. Pedro começou a perceber o vento forte ao seu redor e as grandes ondas que batiam contra o barco. Ele se distraiu e, por um segundo, esqueceu que Jesus estava com ele. Foi aí que Pedro começou a ter medo. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a prestar atenção na tempestade, ele sentiu o medo tomar conta dele. E com o medo, ele começou a afundar nas águas agitadas. "Socorro, Senhor!" Pedro gritou. Ele estava apavorado e achou que iria se afogar. Mas Jesus estava perto e ele nunca deixa seus amigos sozinhos. Assim que Pedro gritou por ajuda, Jesus estendeu a mão imediatamente e o segurou. Jesus olhou para Pedro com carinho e disse: "Por que você duvidou, Pedro? Você tinha fé, mas deixou o medo tomar conta." Com a mão de Jesus segurando-o, Pedro foi puxado para fora da água. Jesus o segurou firme e Pedro se sentiu seguro novamente. A tempestade ainda estava forte ao redor, mas Pedro sabia que, enquanto estivesse com Jesus, não precisava ter medo. Os dois, então, caminharam juntos de volta para o barco, ainda sobre as águas. Pedro estava molhado e ainda um pouco assustado, mas no fundo, ele sabia que tinha aprendido algo muito importante.
Mesmo quando tudo ao nosso redor parece assustador e perigoso, Jesus sempre está ao nosso lado para nos proteger. Assim que Jesus e Pedro entraram no barco, algo incrível aconteceu. O vento parou, as ondas se acalmaram e o lago ficou em paz. A tempestade havia terminado. Todos os discípulos olharam para Jesus e ficaram maravilhados com seu poder. Eles sabiam que Jesus não era apenas um grande professor, mas também o Filho de Deus. Eles se ajoelharam e adoraram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente você é o Filho de Deus." Eles agora entendiam que com Jesus ao lado deles não precisavam ter medo de nada. Depois que tudo se acalmou, Pedro sentiu seu coração cheio de gratidão. Ele tinha começado a afundar quando olhou para as ondas e esqueceu de confiar em Jesus. Mas Jesus o salvou rapidamente. Pedro aprendeu uma grande lição naquele dia. A fé em Jesus nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais assustadores. Pedro olhou para os outros discípulos e sabia que todos eles haviam aprendido algo importante. Eles haviam visto com seus próprios olhos o poder de Jesus e o quanto ele cuidava de cada um deles. A história de Pedro andando sobre as águas nos ensina que, mesmo quando estamos com medo ou em perigo, devemos confiar em Jesus. Ele sempre está pronto para nos ajudar e nos segurar quando precisamos. Jesus mostrou a Pedro e aos outros discípulos que, quando mantemos nossos olhos nele, não precisamos ter medo de nada. Ele nos ama e nos cuida o tempo todo. Assim como Pedro, podemos confiar em Jesus, sabendo que ele sempre estará conosco, nos guiando, protegendo e salvando, mesmo nas tempestades mais difíceis da vida. Que história cheia de aventuras! Pedro teve muita coragem de andar sobre as águas com Jesus, mas quando ele teve medo, começou a afundar. E sabe o que é mais legal? Jesus estava bem ali para salvá-lo. Essa história nos ensina que mesmo quando estamos com medo, Jesus está sempre perto para nos ajudar. E você? O que faria se estivesse no lugar de Pedro? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma história incrível da Bíblia. Ative o sininho para ficar sabendo de todos os vídeos novos e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos aprender mais sobre o amor e o poder de Jesus. Até a próxima!